Agora, indo para a questão 124 da mesma prova, a gente tem também um textinho inicial que diz o seguinte: em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Aí a questão é: os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, e aí tem uma série de alternativas. Antes de fazer essa questão, gostaria de ressaltar que o petróleo ele é composto principalmente de matéria orgânica decomposta, né? E principalmente de hidrocarbonetos. E que uma das características dos compostos orgânicos que são compostos de hidrocarbonetos é a baixa solubilidade em água, né? Por conta das diferentes forças de intermoleculares que acontecem entre esses compostos e entre as moléculas de água. Então, o que acontece quando tem uma mistura de água e um composto orgânico é que eles não vão ficar na mesma fase, né? Vai ser uma mistura que vai ter uma diferença de fases e elas não vão ser miscíveis. Então, tendo isso em mente, eu vou dar uma lida aqui nas alternativas e vou discutir sobre o que elas falam, né? Então, a alternativa A: reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Bom, não é o caso, né? Na verdade, tem uma baixa solubilidade e, por ter uma baixa solubilidade, elas não têm uma reação tão boa entre esses compostos, não facilmente. Acidifica o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. Também não, elas não têm essa característica, esse tipo de poluição. Dissolvem-se na água, causando mortandade dos seres marinhos por ingestão de água contaminada. Também não há dissolução em água justamente por conta desse fator que eu citei anteriormente. Alternativa D: tem caráter hidrofóbico? Sim, os compostos orgânicos hidrocarbonetos, eles têm característica hidrofóbica, não são miscíveis em água. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Justamente, a gente já viu algumas vezes em noticiário que quando tem um derramamento de petróleo, o petróleo ele vai ficar na superfície da água, né? Eles vão ficar em duas fases diferentes aqui. Então, em cima, a gente pode colocar aqui que em cima vai ficar o petróleo em preto, e embaixo aqui vai ficar a água, os seres marinhos. E o que acontece quando a gente tem uma película assim recobrindo a água, né? A gente tem um impedimento de trocas gasosas e também de passagem de luz, né? Por isso que tem acontece uma grande poluição, uma grande perda de vida marinha, justamente porque os seres que necessitam do oxigênio que provém da atmosfera e da radiação solar, eles ficam prejudicados, né, com essa película que é formada. Então, por isso, a alternativa é a alternativa da letra D. Mas a gente vai ler aqui também a alternativa E. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas ondas marítimas. Não, na verdade, não é exatamente isso que acontece, né? O maior problema do derramamento de petróleo é o que eu citei anteriormente.